Então esse é o tema que a gente tem falado agora em janeiro de 2021, feliz ano todo. E como base nós temos lido, meditado em 2 Coríntios 4, de 8 a 18. E é muito legal você meditar constantemente nessa palavra durante toda a sua semana. Porque senão você lembra, beleza, domingo eu vejo de novo. Cara, não. Isso tem que ser uma prática diária, leitura da palavra, né? Você tem lá o plano de leitura, que depois, se alguém não recebeu ainda no final, me lembra, para eu ver se alguém não recebeu, para receber esse plano de leitura. Mas para você criar esse hábito da leitura da palavra, né, ali todo dia, é algo que você tem que manter uma batida constante, porque senão as coisas vão acontecendo e você vai deixando isso. Não, depois eu leio, no final. E aí acaba que você não cria esse hábito poderoso na sua vida, que é saúde e vida para você, né? Então, 2 Coríntios 4, 8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? E aí você lendo, meditando isso em casa, deixa o Senhor falar o teu coração para que você seja nutrido dessa alegria e dessa certeza. E eu estou colocando ali, porque é muito legal quando a gente olha e aquilo que está em negrito, grifado de uma outra cor, eu pego aquilo ali quando eu estou lendo. Não desanimados, não desesperados, não abandonados, não destruídos. É com isso que eu tenho que ficar no meu coração. Então assim, beleza, você vai ser pressionado esse ano? Com certeza. Isso já começou. Mas como eu respondo a isso, faz toda a diferença de como eu vou desfrutar todo esse meu ano. Por isso que a gente declara feliz ano todo. Não é uma utopia, é uma realidade que você pode experimentar isso em Cristo Jesus. Mas não quer dizer que você não vai passar por essas situações, de ser pressionado, de ficar perplexo. Mas eu me apego com o que está escrito. Não desanimados, não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos sim, mas não destruídos. E aí tem um complemento no 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, e eu já disse que isso é uma realidade, cada vez mais nós temos recebido visitantes, cada vez mais pessoas com mais fome e sede da palavra têm entrado no nosso meio, e o Senhor tem feito a sua obra. Nós somos cooperadores dessa grande obra. Então, assim, quanto mais a gente se coloca à disposição, esse nosso sim todo dia, mais o Senhor vai fazer isso através das nossas vidas. Amém? Que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. No final do ano eu falei sobre essa gratidão que a gente tem que ter todos os dias, de você estar com isso em alto no seu coração. No bloco de notas, eu falei para vocês que eu tenho meu bloco de notas e eu boto ali a data e naquele dia o Espírito Santo traz ao meu coração algo para eu agradecer. E às vezes a simplicidade, gente, de algo que você está ali, que você não agradece, você fala, Senhor, obrigado por esse banho. Hoje mesmo estava agradecendo por isso. Senhor, obrigado por ter uma casa. Senhor, obrigado por ter um lugar. Obrigado porque nada me falta. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você sempre está levantando ações de graças a Ele, reconhecendo. Quando a gente declara isso, a gente reconhece quem é o Deus que está sobre a nossa vida e que a gente confia nele. 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos. Declara isso comigo aí, agora, não desanimamos. Isso aí, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos todos os dias exteriormente, mas a palavra continua, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E não é um renovo natural, esse renovo a gente só encontra com base na palavra de Deus. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Esse é o nosso propósito, nós vivemos para a eternidade. E a eternidade é agora, é aqui, é o que a gente está vivendo, essa realidade é o hoje, No versículo 18 diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? E aí nós estamos vendo alguns pontos práticos para a gente viver um feliz ano todo. E aí vou fazer um resumo breve, se você não acompanha e tal, de vez em quando eu faço um quiz com a galera sobre o que eu estou falando, e aí a Luísa, que não sei se está aí hoje e tal, já ganhou um livro, então você pode ser abençoado com um livro, Então fica ligado aí nesses pontos que em algum momento, ou não, porque você não está aqui por interesse, você está aqui por Jesus. Ganhar um livro ou de repente alguma coisa é bônus para você, mas também se eu fizer, tá? Mas é bom você ficar ligado porque isso vou anotar. Foi um livro maneiro da Zoe Lili que ela ganhou um devocional maneiro.
Primeiro ponto que nós falamos foi o que passou, passou. Para você desfrutar um feliz ano todo, cara, o passado, ele precisa ficar no lugar dele, né? Para viver um feliz ano todo, esqueça o que passou. Segundo ponto que nós vimos é perdoe. Não tem como você desfrutar um feliz ano todo se você ainda carrega esse peso de falta de perdão na sua vida. E aí eu falei sobre perdoar outras pessoas e também se perdoar. Às vezes você não se sente digno desse... Mas, cara, Jesus já fez tudo. Amém? Não dá para passar para um próximo ano nesse lugar aí ainda retendo, segurando aquilo que não tem mais a ver com a sua vida. E aí escolher perdoar sempre é libertador. Né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente não se deve submeter de novo a jugo de escravidão. Né? Falta de perdão é jugo de escravidão, é ficar ali escravo daquilo que o Senhor já nos libertou. Amém? Terceiro ponto, vida de oração. Nós falamos breve de algo prático, né? Dessa sua busca por Deus, dessa conversa com Deus. Depois vou dar uma oportunidade para a pastora Janine vir falar um pouquinho sobre tipos de oração, que eu acho importante porque a gente ora com mais foco, né? Oração com base na palavra, oração com base na certeza, mas de vez em quando você está fazendo outro tipo de oração que não está... Então é bom você saber os tipos de oração para você entender, cara, entendi, é nisso aí que eu estou dando mole. Eu estou orando com base numa promessa, mas ainda estou com sim no meu coração. Ah, mas se for da tua vontade... Não, se é com base numa palavra, é certeza. Então, é desse tipo, dessa vida de oração que eu estava falando, de criar um hábito de Deus. Né? O hábito de Deus é todo dia. Eu escolho por Ele todo dia. Eu converso com Ele todo dia. Mas de você também ser intencional, né, na sua escolha. Não, eu vou parar, vou zerar tudo ao meu redor e eu vou conversar com Deus hoje. Colocar diante dEle. E a palavra fala muitas coisas sobre isso, né? E aí, o versículo que eu coloquei foi a oração do justo, é poderosa e eficaz. Amém? João 15:7 diz... Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido dentro dessa parte de oração, né? Que é uma vida diária de comunhão com Deus, eu falei sobre isso, que a gente tem uma vida de oração porque nós conhecemos a palavra, então cada vez mais quando eu me coloco nesse lugar desse diálogo com meu Pai, eu me torno cada vez mais apaixonado por essa presença e mais apaixonado pela sua palavra. A pastora Valnice tem um livro muito bom que é Orando a Palavra, que ela pegou vários versículos, né? E aí ela dá as referências. Para você que ainda não tem uma intimidade ali com a palavra de leitura, e não sabe orar a palavra, tem ali muito legal um livrinho de bolso, que eu usei muitas vezes, ainda tem de vez em quando eu vou lá dar uma meditada em algumas coisas, que ajuda você a declarar a palavra. Então, por isso que é orar a palavra, né? Ela transforma a própria palavra na sua oração. Às vezes a gente fica, né? Tá tudo na palavra. Então, assim, pegue o fundamento e ore em cima dessa realidade. Nós vamos avançar tendo como base a nossa vida de oração na palavra. Ela é o nosso fundamento. E aí, o quarto ponto que eu vou falar hoje é sobre esse tema aí, creia. E claro que esse ponto ele está de mãos dadas a uma vida de oração. Né? A gente só separa em pontos porque a inspiração que Deus dá ao nosso coração e para o nosso entendimento ali... Né, poderia ter outros milhares de pontos, mas foi aquilo que Deus direcionou ao meu coração em estudo daquilo que eu estou meditando, para que a gente pudesse desfrutar esse ano sendo um ano bom. Então, o quarto ponto é esse aí, creia. Aí lá em Marcos 11, abra aí sua Bíblia. Eu coloquei, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, para que você crie o hábito de encontrar na sua Bíblia e também, de repente, você tem uma outra tradução. Diz assim, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam e assim lhes será sucedido. Versículo 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, vida de oração está totalmente ligado a esse coração limpo e reto diante de Deus. Né, aí eu falei sobre isso, né, porque a gente fala sobre pontos, né, esquecer o passado, perdoar, vida de oração, crer, mas está tudo ligado porque todo fundamento é a palavra. Então, quando a gente separa em pontos, é para que a gente tenha uma claridade daquilo que Deus está nos direcionando esse ano, de viver um feliz ano todo. Então, eu creio no cuidado do Senhor assim, de repente você passou para um outro ano, carregando ainda a bagagem do ano passado, cara, tem que esquecer.
Passou para o novo ano, cara, mas eu ainda tenho alguma coisa com tal pessoa. Cara, é coração livre. Não tem a melhor coisa do que você louvar, do que você pular, tendo liberdade e totalmente livre. Porque você sabe, quando algo está esquisito, arranhando, você não consegue uma entrega total. Você percebe, o próprio Espírito Santo vem ali e fala com o cara, está esquisito. Limpa isso, perdoa. E a gente encontra muitas vezes esse embate de você se perdoar, de você ter a sua vida livre. Né? Não, eu não me perdoo, não aceito que eu fui, e tal. Cara, é você negar aquilo que Jesus já fez. Né? Está consumado, está perdoado. Então, assim, a gente fala do metanoia, né? Dessa transformação de mentalidade, desse olhar para um outro lugar, olhar para a palavra, não olhar mais para aquela situação, renovar a sua mentalidade e seguir com aquilo que Deus tem para a tua vida. Senão, quanto tempo você vai esperar? Ah, não, passou, eu estou em outra fase, mas ainda... Cara, não. A melhor coisa é você ter um coração livre diante da presença do Senhor. Porque nada impede, nada te impede. Mas se vai ser o seu caso, você está aqui nessa noite assim meio esquisito, ou você em casa, o Senhor tem isso para você nessa noite. Tome posse disso, sabe? Não abra mão, porque isso está totalmente ligado à sua vida de oração e à sua crença. Ele vai falar sobre oração, ali sobre crença, mas fala, cara, o teu coração precisa estar livre. Então, assim... tirando, sabe, toda raiz de amargura, toda coisa esquisita, para a gente focar mais em quem a gente tem que olhar. Às vezes a gente está olhando tanto para uma pessoa, aquela pessoa fez isso, a situação é essa, que a gente esquece de olhar para uma pessoa que nos amou incondicionalmente. E é ela que muda a nossa vida, é ela que se entregou por nós. E quanto mais a gente olha para ela, mais parecido com Jesus a gente fica. Então a gente tem que colocar os nossos olhos nele e viver essa realidade. É real, gente. É real. Você pode viver isso todo dia da sua vida. Essa vida em liberdade todos os dias. Todos os dias. Né? Às vezes a gente fala isso, né? Não, mas quando acontecer, quando eu ver, aí sim eu vou acreditar. A gente já participou de algumas conferências muito bacanas, assim, que levou a gente também para um outro nível, de cura instantânea assim na nossa frente. Mas, de repente, você ainda não viveu isso. Mas, cara, não é por ver que eu creio, mesmo sem ver. Eu creio e vou continuar crendo. Eu creio nesse sobrenatural todos os dias. Eu creio que Deus nos chama para viver esse lugar com Ele. Eu creio quando a oração do justo ela é feita, ela é eficaz. Eu creio quando a gente declara sobre a enfermidade, cura vai ser liberada e a gente vai experimentar isso. Creia, não abra. Porque muitas vezes a gente fica assim, mas naquela vez eu fiz e... Cara, isso tudo aí é para limitar você. Para que você não desfrute de tudo isso que Deus tem para você esse ano. Não fique preso às experiências do passado. Se coloque à disposição para ter novas experiências com o Senhor. Tem às vezes que a gente não entende. De repente, naquela época, a gente ainda não tinha tanta maturidade. Mas, cara, Deus está olhando o teu coração. Eu quero crescer muito esse ano. E eu tenho colocado o meu coração diante do Senhor para que eu cresça como eu nunca cresci esse ano. Então, assim, se coloque à disposição do Rei, sabe? Senhor, eu quero mais. Então, assim, você vai ver como você vai avançar esse ano. Eu creio nesse ano de restituição, a palavra dada à nossa igreja. Eu creio nesse ano onde a gente vai, crescer muito. Né? Alguns jovens vieram falar comigo, cara, eu quero fazer Atos. Se prepara. Você vai fazer esse ano a Atos, você vai crescer na sua vida como você nunca cresceu. Eu estou decidindo por essa área que eu percebo que Deus tem direcionado isso para a minha vida. É isso que Deus está falando ao seu coração? Se prepare, porque você vai crescer como você nunca cresceu e não avançou. Porque eu percebo o Senhor derramando mais dele, sabe? Não retendo nada mais, assim, qual coração? Estou procurando coração, cara, o teu coração está disponível, toma mais, vai, vamos lá. Eu estou com você, eu vou te levar para esse lugar, porque isso agrada o coração do Senhor. Então, assim, se prepara, nós somos cooperadores, né, embaixadores, representantes. Esse dia eu falei com alguém, não lembro, sobre mordomia, né, sobre ser mordomo do rei. Eu quero ser onde servir aonde, o quê? Ele confia a você e você vai lá e serve a Ele. Nada é nosso, tudo é dele. Então Ele coloca à disposição, a dispensa celestial está à nossa disposição. Meu filho entra, toma posse e vai. Ser tu uma bênção. E vamos embora, vamos fazer. Não deixa ser preso pela mente que tenta sabotar a gente o tempo todo, dizendo que não pode, que não é bem assim. Não vamos ficar nesse lugar, hein? Vamos ficar ligados para o Deus que pode. Ele pode. Ele pode. Eu creio que Ele pode. E aí, quando a gente fala nesse lugar, né? Se eu ver tal, a gente lembra logo de quem? De Tomé.
né? Tadinho, a gente sempre fala de Tomé, mas Tomé nos ensina algo, né? Lá em João 20, 25, nós vemos essa atitude de Tomé. Então, abra aí sua Bíblia em João 20, nós vamos ler aí versículo 25 em diante. Fala assim: outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Às vezes a gente julga Tomé, né? Mó vacilo com Tomé. Porque muitos nós agimos assim também em algumas situações das nossas vidas, né? Imagina a situação que os caras estavam vivendo, né? Você tem visto aí nas novelas bíblicas da vida. É legal para você consegue visualizar, né? Hoje a gente teve um papo muito legal com a turma falando sobre isso, né? Com a imaginação que o Senhor me deu, às vezes eu crio um roteiro ali na cabeça, isso me ajuda a visualizar a situação, né? A gente fala, pô, Tomé, cara, os caras falaram que viram o Senhor, e aí Tomé não creu, que isso? Como não? O corpo não estava lá, a situação era essa. Aí vem Tomé falando, e quantas vezes a gente não se coloca nessa situação como Tomé, diante de situações que a gente enfrenta na nossa vida, né? E aí, continuando. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados às portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. É muito lindo, né? Jesus sabia, né? Conhecia Tomé. Jesus e a sua sabedoria, ele sabia o que estava no coração de Tomé, sabia o que Tomé tinha falado, e ele fala assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? E aí isso grifou, né? Senhor, eu sou feliz. Senhor, eu não vi, eu creio. Nós não vivemos nesse tempo, cara, mas eu creio. Eu creio. Então, assim, Tomé me ensina, no meu momento, tipo assim, cara, não sei se é bem assim, o Senhor, Ele sabe, Ele sonda o meu coração, Ele conhece e Ele me ensina. Ele fala assim, ó, pare de duvidar. Quantas vezes o Senhor fala com a gente assim, para de duvidar, creia, confia. E nós somos esses felizes, os que não viram e creram. Aí tem continuidade, né? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Desde a primeira vez que eu li isso, eu falei, Senhor, por isso que eu não posso limitar o teu poder. A tua própria palavra diz que na presença dos discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro foram feitos. E às vezes a gente limita a um Deus ilimitado, né? Cara, muito mais coisa o Senhor fez. E aí continua, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Então, de repente, você está aqui nessa noite assim, meio como Tomé, né? Não sei se é bem assim, poxa, só se eu ver, eu tenho que experimentar isso, tal. Eu creio que o Senhor é misericordioso, Ele faz da forma dEle. Mas eu creio que nessa noite Ele nos fortalece dizendo assim, ó, para de duvidar, creia. Diante da situação que você tem enfrentado, para de duvidar, creia. Para de questionar, para de tentar entender com a tua mente racional e a tua... É muito limitado diante da grandeza de quem o nosso Pai é. E às vezes a gente já chega com a fórmula pronta, né? Senhor, essa é a fórmula, o projeto está aqui, faça conforme a minha vontade. Tá, em tantas vias, o Senhor assina, depois eu venho buscar e está tudo certo. Assim é bom para mim. Aí o Senhor fala, para de duvidar, creia. Para de confiar naquilo que a sua mente, no que você pode fazer, naquilo que é palpável, naquilo que eu só vou crer se for... Não. O Senhor está nos chamando a descansar, sabendo que Ele é o Deus que faz. Ele está nos chamando para confiar. Ele é o Deus que faz muitos milagres que não foram registrados, mas os que foram para que a gente hoje confiasse nele. Para que a nossa crença tivesse nele. Então, assim, somos felizes. Amém?
Porque mesmo sem ver essa realidade, nós decidimos crer. Nós fomos alcançados por essa realidade e nós cremos. E aí nós vamos tendo a nossa experiência, nós nos tornamos novas criaturas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu amo quando o pastor Hélio fala, cara, qual a certeza que você tem no teu coração que você é uma nova criatura? Cara, eu sei porque eu sei. Você não ganhou um diploma, não veio um anjo e te deu um diploma, parabéns, nova criatura. Eu não escutei audivelmente, você é um filho amado, eu tenho alegria com a sua vida, mas aqui dentro, essa certeza ninguém tira. Se alguém falar, Carlinhos, não é bem assim não, tu não é nova criatura não. Fala, cara, a pessoa pode falar o que quiser, essa certeza não sai do meu coração. E por que a gente deixa que com as outras coisas, o ataque ou a situação, a gente, realmente não é bem assim. Da mesma forma que a gente se tornou nova criatura, a gente tem que abraçar as promessas, a realidade da palavra e não abrir mão da realidade que foi escrita para as nossas vidas. Então, assim, isso está disponível para você, para mim hoje. Então, assim, Senhor, obrigado. Eu não vi, mas eu creio. Eu experimento essa realidade todos os dias na minha vida. E a gente está lendo lá 2 Coríntios falando, cara, mesmo passando toda essa situação, eu decido crer. Porque a palavra diz assim, eu coloco os meus olhos em Jesus. Eu amo ler livros de caras que falam da experiência que eles tiveram ali, cara a cara, Jesus aparece para eles. Falo assim, eu não limito, eis-me aqui. Mas assim, eu creio, mesmo se isso nunca acontecer, eu creio. Eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria, eu creio na promessa de saúde sobre a minha vida, eu creio na plenitude de alegria, eu creio na abundância financeira, eu creio. E eu vou continuar crendo, independente das circunstâncias. Você é feliz, porque mesmo sem ver, você crê. Amém? E é lá em Romanos, abre a sua Bíblia, Romanos 4, versículo 17 ali em diante, nós vamos ver a atitude de Abraão. Eu falei assim, vamos comparar Tomé e Abraão, é só para a gente fazer esse paralelo, mas não é falando menos, mas todos têm a sua importância. E olha quanto uma simplicidade a gente aprende com a vida de Tomé, e você vai ter uma tua revelação em cima disso, e outros homens de Deus, outras mulheres de Deus vão falar outras coisas em cima da revelação que Deus dá a cada um. Mas tipo, o que vem ao meu coração é isso, às vezes a gente se posiciona dessa forma como Tomé, mas que bom que Deus fala, não duvida, creia. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Abraão. Começa assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. E aí a gente lendo, eu orei assim antes do culto, para que o Senhor revele ao coração de vocês, mas são coisas que vocês vão precisar meditar de novo. Porque é muita riqueza nos versículos ali, que se você não meditar, passa despercebido, Vai falar sobre esse pai da fé, vai falar sobre a realidade que a palavra diz, de alguém que uma promessa foi dada, que não tinha vislumbre de quando que isso vai acontecer. Isso não é real, peraí, não tem como. E às vezes a gente se coloca nessa mesma situação. Deus vem e fala, cara, é isso sobre a sua vida. Eu, Senhor, e a gente se coloca lá, o mais coisa da minha casa, o mais não sei o que lá, eu sou mais fraco. Cara, Deus está falando algo com você. Vamos só ter a humildade e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Amém, Senhor, cumpre em mim. A gente aprende com Maria. Imagina, cara, uma jovem, Deus vem, o anjo vem e fala tal, vai se cumprir através de você, imagina. E a gente acha que viver uma vida com Deus, onde Deus fala com a gente, é só uma vida, tá gostosinha aqui, nada, não vou ser confrontado, não vou ser, não, cara, quando Deus vem falar com você, vai tirar a gente da nossa zona de conforto, vai mexer com a gente para que a gente creia em impossibilidades. Nós somos esse povo da fé. Senão, qual o diferencial sobre a nossa vida? Mas se eu ver... Aí realmente se um anjo aparece, glória a Deus para os anjos que aparecem. Eu digo mais uma vez, eis-me aqui, anjos. Tens o meu endereço. Fiquem à vontade. Entende? Mas eu estou dizendo assim, a gente vai esperar esse... Cara, Deus Ele mora em você. Quantas vezes o Espírito Santo já falou algo com você e você vem e fala, não, mas não tem como, tal. Cara, crê. Às vezes a gente acha assim, amanhã...
Não, existe um tempo para isso se cumprir. Mas vamos crer, vamos tomar posse e falar assim, estou contigo nisso aí. Beleza, se o Senhor me convocou, se o Senhor está falando isso comigo, amém. O Senhor me ensina a ser mais parecido contigo, ter humildade, aprender, eu quero, o Senhor me mostra mais. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Ele vai acrescentando, aí vem uma mensagem, do nada, você está lendo um livro que confirma, aí você vai ler a tua leitura devocional, vem exatamente o versículo do livro que está lendo. Gente, eu não sei vocês, mas quando Deus faz essas coisas, cara, eu paro e falo assim, Senhor, mas o que é isso? E é um mover do céu e chega uma mensagem que você não espera, testificar. Esse é o Deus que você não precisa, tipo assim, se eu ver, aí Deus fala, cara, Deus está mandando o WhatsApp agora. Chegou num nível que a gente às vezes não está conseguindo compreender. Ele usa vidas, porque tipo assim, também, não é só contigo não, beleza? Estou usando geral aí, não fica nessa, não acho que é você a bolacha, o recheio, não. Está sendo distribuído sobre a minha igreja, sobre a minha família, os meus filhos. Fica ligado, porque eu vou usar vidas para falar com você. E aí chega um WhatsApp celestial. Você fala assim, ou não, o anjo agora é o anjo. Se o anjo aparecer, cara, ele está falando no livro que você... Pelo menos assim, eu não escolho um livro, eu falo assim, às vezes até eu percebo assim, segura esse livro aqui, dá prioridade para esse aqui, que esse aqui eu quero te mostrar algo. São direções simples que você fala assim, cara, isso é da minha cabeça. Não. Porque vem algo muito forte no teu espírito assim, cara, eu vou ler. Aí tudo começa a abrir, você começa a ver, sabe? O agir e o mover. Então assim, isso é crença, isso é fé. É não abrir mão, Senhor, tem mais, eu quero mais, eu vou. E você desfruta isso. Nada contra os anjos aparecerem. Eu creio que eles estão aqui no nosso meio, assim como o Senhor também. Mas isso nutre a minha crença, sabe? Quando eu percebo que eu amo isso, o Deus de detalhes. A gente declara, gente, vamos viver os louvores que a gente tem declarado. Quando a gente declara assim, o Deus que faz milagres está passeando entre nós, sei lá, não lembro agora, parafraseando, o Deus do impossível está aqui, tocando os corações. Gente, isso é real. Isso é real. E Deus está fazendo isso mesmo. Então assim, se coloca cada vez mais à disposição do rei, né? Então Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, aí eu estou sublinhando, porque assim como Abraão, eu tomo posse. O Senhor, eu coloco logo ali no lugar de Abraão o meu nome, vou tomando posse. E aí ele nos diz, cara, sem enfraquecer na fé. Cara, beleza, eu preciso manter isso aí ativo, essa chama ligada. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, né? Às vezes, quantas situações nas nossas vidas já se encontram dessa forma? Sonhos, desejos que o Senhor colocou ao seu coração, já está aí sem vitalidade, você já nem está mais crendo, porque o Senhor falou contigo algo, cara, mas o Espírito Santo está trazendo à memória tantos sonhos nesse tempo, que você achava que estava esquecido, estava abandonado, e o Senhor está restaurando, resgatando. Cara, eu falei contigo, aí você fala assim, caraca, lembrei disso, por isso que você tem que anotar. Não é à toa que fala assim, escreve a visão sobre a tábua, sobre o seu coração, mas eu boto ali sobre o bloco de notas, sobre algo que a gente tem colado lá no espelho, para que quando eu passe no dia a dia corrido, eu possa ler aquilo que o Senhor tem falado comigo. Um caderno, algo para você meditar, porque quando vem para você enfraquecer, você lê ali, cara, deixa eu ver o que Deus falou comigo. Cara, e é lindo demais ver. Não sei se você faz isso aqui. Aí você vai assim, isso é legal você voltar no passado nesse sentido de nutrir a sua crença de coisas que Deus falou com você há anos atrás, que você fala assim, cara, eu estou vendo isso se cumprir hoje. E aí isso te anima, te fortalece, fala assim, cara, eu vou me colocar mais à disposição para que Ele continue fazendo. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus. Cara, tudo sublinhado, porque toda vez que eu leio, isso precisa estar forte no meu coração. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita a justiça, para que nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? E aí, de repente, durante a leitura, por isso que nós oramos para que o Senhor revela, traz ao coração da tua igreja nessa noite, ao coração dos jovens, revelação da tua palavra, da tua verdade. Porque, de repente, já no final do versículo, você já desconcentrou. Então, cara, medita nessa verdade durante essa semana. Pega dentro dos versículos esse recheio sem enfraquecer, continuar crendo. Mesmo diante da situação era impossível, mas eles continuaram crendo naquele que é fiel, naquele que prometeu, aquele que é fiel. Não abra mão disso, né? Eu coloquei assim, esse ano vamos nos posicionar mais como Abraão. Vamos tirar o nosso foco das coisas naturais e atentar para aquilo que a palavra diz. Abraão creu que recebeu a promessa muito tempo antes de ver a resposta da sua oração. Precisamos ou não precisamos nos posicionar como Abraão? Antes mesmo da sua oração ser respondida, muito tempo antes, o posicionamento dele já era que já tinha recebido, porque ele confiava no Deus que prometeu. Amém? Aí eu coloquei aí, crença nos leva para um nível acima da razão. Não dá, a crença não tem nada a ver com a tua lógica, com o teu pensar, porque ela sempre vai te levar e te mostrar uma impossibilidade. A tua razão não dá, mas não tem como. A crença não, a crença vai te levar para confiar no Deus que fez a promessa. E aí coloquei mais uma frase aí, crença não é lógica, não está ligada ao raciocínio natural. Então, que ao você ler a sua palavra, não é à toa que tem lá no plano de leitura anual, aquela oração que eu aprendi na Atos, mas é com base na palavra. Ali nós estamos orando a palavra. Antes de você ler, é legal você colocar o seu coração orando por mais revelação. Não vai ler só por ler. Senão você só está marcando X. E o propósito do plano anual não é marcar X. É criar um hábito. É legal marcar X, eu amo concluir uma coisa, mas o foco não é esse. Não é bacana, né? Cara, X, que isso? Mas que isso? Aí no meio do dia eu falo assim, ó, o que você leu lá em Mateus 17? Gente, eu não lembro, eu li isso hoje de manhã. Precisamos voltar para ler. Porque de repente você fez a sua leitura, mas aquilo não ficou revelado no teu coração. Então, plano de leitura é legal. Eu dedico, sei lá, algum tempo da manhã para fazer isso, mas durante o dia eu fico meditando naquilo, trazendo a memória. Cara, Jesus ensinou isso hoje na leitura que eu fiz. Cara, como eu posso praticar isso no meu dia? Cara, provérbios que eu li hoje, qual a prática que ele me leva? Isso ajuda a palavra a ficar revelada no meu coração. Senão a gente só vai ser marcador de X. E essa não é a proposta. Então, antes de você ler a sua Bíblia, peça a revelação ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela mais, fala mais da tua palavra no meu coração. Eu não quero só ler, eu quero entender, eu quero saber o que o Senhor está falando comigo, a prática, né? Porque quando a gente lê sobre a vida de Abraão, cara, quantas impossibilidades às vezes se apresentam na nossa frente. Cara, então eu vou me posicionar como ele se posicionou. Eu vou crer, porque a palavra diz que a oração, antes mesmo dele ter a resposta, ele creu. Ele exerceu fé diante daquela situação, porque Deus disse a ele. Então, quantas coisas Deus tem falado ao nosso coração, ou que a gente tem deixado de lado. Então, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Você quer fazer um balanço aí, percebe assim, algo mega. Tipo assim, cara, sozinho eu não consigo, vem de Deus. Entende o que eu estou falando? Porque, assim, às vezes, aquilo que não é que o simples não seja de Deus, mas eu estou falando algo que Deus tem testificado ao teu coração de sonhos, desejos. E, tipo assim, você está falando, cara, não sei se isso vem de Deus. Coloca diante dele e fala assim, Senhor, isso aqui é impossível, não tem como. Mas, cara, se for da tua vontade para mim, eu tomo posse disso. Colocar diante dele, sabe? Porque, assim, se vem ao meu coração, eu levo diante dele e falo assim, Senhor, isso é teu? E às vezes eu percebo algo muito dirigido, que você percebe assim, cara, responde isso agora. E aí eu respondo com base na verdade, cara, e eu fico ali agradecendo, conversando com Deus sobre aquela situação. Tem coisas que Deus me falou no início da jornada que ainda não se cumpriram. Mas eu estou sempre, tipo assim, conversando com Ele sobre isso. Pai, eu continuo crendo nisso. Eu sei que o Senhor não se esquece, mas eu só estou batendo papo porque eu também não esqueci.
Então, tipo assim, isso está no meu coração, eu não abri mão disso. Isso eu tenho certeza que é do Senhor para a minha vida e eu vou continuar nisso. Na simplicidade também, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando disso, que às vezes você fala assim, cara, é tirar, sabe, do nosso... Pastor Hélio, né, fala isso assim, o chá comigo, sabe? Tranquilo, é essa? Beleza, vou com tudo, eu faço, eu aconteço. Não é esse lugar, né? Até para as coisas pequenas, mas eu estou dizendo, vem ao meu coração algo que Deus já tem falado a corações e que muitas vezes você fala assim, não, pô, vou deixar isso de lado, não tem... Deus está avivando coisas, sabe, nas nossas vidas nesse tempo, porque esse é o tempo. Esse é o tempo. É o tempo, eu creio, que onde a gente vai crescer. O tempo que a gente dedica, a gente vai ser acrescentado. Então, assim, pô, você não tem essa prática de busca, começa a investir tempo na presença que você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Porque, assim, os dias são maus. Deus está contando com a sua igreja para fazer um diferencial nesse tempo. Então, assim, olha o seu local de influência, onde Deus tem te colocado. Se você tem buscado, se você tem rendido o seu coração, se você tem colocado coisas diante da presença do Senhor, se prepara para viver o que Ele tem para você nesse lugar. E é o mais dele. Não se acostume, tipo, pô, tá bacana isso aqui. Não. Não, porque eu sei quem é meu pai. E se você sabe quem é seu pai, se prepare. Porque você não está no lugar que você está por um acaso. Você não está por um lugar... Nós vivemos com um propósito de vida, sabe? Então, assim, entenda isso melhor diante da presença de Deus e cumpra o seu chamado nesse local de influência. E quanto mais a gente se rende nesse lugar, né, Senhor? Estou indo, acordei, preparado para a missão. Espírito Santo, nutre aí, vamos embora, estou aqui contigo. O que você tem para mim hoje? E a gente nutrindo isso no nosso coração, vocês vão ver o que nós vamos experimentar esse ano. Marcos 11, 23 diz, eles asseguram que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Crer aonde? No coração. Espera aí que subiu aqui. Por isso, precisamos renovar constantemente a nossa mentalidade e não se deixar se deixar ser encharcado pela palavra e não pelas coisas ao nosso redor. Porque o tempo todo nossa mente não renovada tenta confrontar a nossa crença na palavra. Todos nós, diariamente, somos confrontados a abrir mão da palavra, em alguma área da nossa vida. Pode ficar ligado no seu dia. Você acordou ali bem e tal, em algum momento do seu dia, você vai ser confrontado através da sua mente, de pensamentos, de algumas setas, a abrir mão daquilo que a palavra diz a respeito da situação que a gente tem enfrentado todos os dias. E aí, quando a gente se posiciona, a gente, não, eu vou ficar com aquilo que a palavra diz, opa, outro nível, vamos lá. E aí as coisas vão acontecendo. Mateus 12, 34, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quanto mais nos enchermos da palavra, mais a nossa declaração e crença vai estar alinhado ao que Deus diz. É um ano onde seremos mais parecidos com Jesus. Vocês vão ouvir mais isso esse ano. Vão perceber que vocês estão diferentes. E aí alguém que já te conhece vai falar assim, cara, tu está mais parecido com Jesus. Aqueles que não sabem, de repente, né, vão falar, cara, você cortou o cabelo? Não sei, você está diferente, algo aconteceu na sua vida. Aconteceu, você tem tido encontros diários com aquele que nos faz melhor todos os dias. Então se prepare para esses encontros diários e para você ver que declarações. E tome posse. Nossa, como você está bonito hoje, poxa, obrigado. Sai desse espírito, eu não, mas essa blusa foi tão baratinha, não, que isso, não perguntei o preço da sua blusa, eu falei que você está bonito, né? A gente tem essa, né, do inferno, essa baixa estima. Eu não estou falando de um orgulho, de uma soberba, mas às vezes alguém vem e faz um elogio para você, fala, não, eu não sou digno, não, você se esconde. Não, você é um filho amado de Deus, você é bonito, você é linda, você é lindo. A gente se parece cada vez mais com o nosso Pai. Por isso que a gente tem que... espírito, alma e corpo, é geral, é combo completo. Um ano excelente depende do quanto da palavra nós vamos nos deixar ser influenciados. Quanto espaço vamos dar para a palavra nas nossas vidas. Louvor, já pode subindo aí, por favor. Qual o nível, né, da nossa fome e da nossa sede por mais dele? Esse será o nível que nós seremos cheios.
Se você quer mais, Ele tem mais para a sua vida. Se você decide por Ele, Ele se revela mais para você. Que Pai é esse? Gente, vamos viver isso esse ano. Você se alegra com isso? De repente você está aí e se encontra batidinho. Não sei, mas é para você. Toma posse. Lindos de Jesus. Para de se olhar, isso é do inferno. Essa imagem distorcida que você tem no espelho. No nome de Jesus, Deus te fez perfeito. Olhe para você como Jesus olha para você. No nome de Jesus, espírito de baixa estima sendo destruído do nosso meio na autoridade do nome de Jesus. Ei, desperta. Cara, o que é isso que nós estamos experimentando? O melhor momento. Você nasceu no melhor momento sobre a face da terra. Sempre vem Esther ao meu coração. Você foi chamado para um momento como esse. Povos dependem de você. Se levanta, Esther, e se posicione. Para de achar que você não é. Mesmo se for para a morte, vá diante da presença do rei. Creio que de repente o tio dela falou de uma forma mais amena. Mas às vezes eu vejo Deus me dando uma, parou. Ei, até quando eu vou estar tendo esse papo com você? Ele é o meu pai, ele fala do jeito que ele quiser comigo, tá? De repente você escuta ele de uma outra forma. Mas às vezes eu preciso disso, que ele sabe como eu sou, ele me conhece. Então obrigado, Pai, por essa liberdade em tua presença. É esse chacoalhar, se levanta. Levanta a tua cabeça. Eu te chamei, eu vou te capacitar, eu tenho te preparado. Se levanta. Vidas dependem de você. Se levanta. Olhe para você como Deus olha. Não duvide, creia. No nome de Jesus. Nos acostumamos. Jesus é bom, Ele é mais do que bom. Jesus é excelente, é extraordinário. É a minha paixão, é o meu amor, é o meu tudo. Essa tem que ser a nossa declaração. Mas eu não sinto. Resposta errada. Não foi chamado para sentir, foi chamado para crer. Vamos, Tomé, levante. Se é para tocar, se levante e toque como você nunca tocou, porque Ele está disponível. Se levante, Abraão. Olha as estrelas no céu. Sai do lugar que limita a tua visão e olha, vê se você pode contar as estrelas. É ilimitado. É isso que eu vou viver esse ano, e você também está sendo chamado para viver esse lugar. O que você diz a Ele nessa noite? Isso vai determinar como será o seu ano. Se você não está desfrutando um feliz ano todo, não tem nada a ver com Ele, tem tudo a ver como nós temos nos posicionado. Esther estão sendo chamadas nesse tempo. No seio masculino de Esther. Mas homens estão sendo chamados nesse tempo para viver um tempo como esse. É um tempo como esse que você foi criado. Você chegou até aqui sendo preparado. Deus tem forjado o seu caráter. Deus tem trabalhado em você. Ah, mas eu não acho. Não estou te perguntando se você acha. Ele te chama, Ele que capacita. Porque se eu me coloco nesse lugar, mas eu não sei, Ele sabe. Você acha que Deus não sabe? Espírito de medo sendo destruído no nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. Se levante, fique de pé nessa noite, em ousadia e coragem. E aí Josué, na situação, acha que não é capaz. O povo está acostumado com Moisés, o jeito de Moisés, a forma de Moisés. Quem sou eu? E aí o Senhor fala para Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você
nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a minha palavra, assim como o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar dessa palavra. Medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Versículo 9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Todo espírito contrário a essa verdade, eu cancelo nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Chega! No nome de Jesus! Chega! No nome de Jesus! Josués estão sendo chamados nesse tempo. Seja forte e corajoso, ousados nessa presença. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Se você está no eu, está no lugar errado. O Senhor vai ajeitar, o Senhor vai consertar. Agora, quando a sua dependência está nele, você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se prepara, porque você nunca mais vai entrar no seu trabalho da mesma forma que você tem entrado, mesmo o trabalho online. Nunca mais da mesma forma. Deus vai mudar. Se prepara para experimentar esse lugar que Deus está te chamando nesse ano. Chega no nome de Jesus. Vamos declarar. Vamos louvar o Senhor. Cadeias quebradas nessa noite no nome de Jesus. Satanás está doido. Esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Bata em retirada no nome de Jesus. Juventude, se prepara. Esse é o tempo que jovens estão vindo sedentos por essa palavra revelada, sedentos por mais dessa presença. O rio que habita em você vai jorrar. É vida em abundância. E aí você acha, é palavra, eu vou ter que falar. Você vai ter que viver. Você vai ter que ser a palavra. E se prepara, porque quando a gente declarar poder no nome de Jesus, aquele que está, não sei se há poder, mas há poder em você, vai queimar o outro. Eu não sei, há poder, o outro vai ser queimado, a cadeia do outro vai quebrar, porque você declarou do lado dele. Não limite um Deus que é ilimitado. Às vezes fica muito nesse lugar, não sei se faz, não sei se não faz, não sei se experimenta. Se prepara, vamos declarar com todo o teu coração.